Então, meus amigos, o que nós estamos vendo hoje é uma possibilidade enorme de uma escalada nuclear. Eu já tenho falado para vocês que o que está programado para acontecer nessa próxima etapa da agenda global é um conflito entre Tel Aviv e Teherã de proporções nucleares. Aí você fala, mas Daniel, os iranianos não têm equipamentos nucleares ainda. Espera aí, meus amigos, quem te garante isso? Se Tel Aviv fez essa ofensiva contra os iranianos agora, é porque eles sabem que eles ou estão muito perto de ter esses equipamentos, ou eles já têm esses equipamentos. Agora, outra coisa que eu quero dizer para você, preste muita atenção, porque agora eu vou te dar um algoritmo para você interpretar o mundo ao seu redor. Quando você pensa em Tel Aviv é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. E quando você pensa em Teherã é um representante de Moscou e de Pequim no Oriente Médio, ok? Então preste muita atenção. Quando você pensa em Tel Aviv, você está pensando num representante dos Estados Unidos que recebe todo tipo de apoio bélico e logístico dos Estados Unidos. Tá? Tel Aviv tem equipamento nuclear? Lógico que tem equipamento nuclear. Então preste atenção. Se o Tel Aviv, se a gente está falando que os israelenses são os representantes dos Estados Unidos no Oriente Médio e contam com todo apoio bélico dos Estados Unidos no Oriente Médio, os iranianos também contam com o apoio bélico de Pequim e de Moscou. Aí eu pergunto para você: Pequim e Moscou possuem equipamento nuclear? Lógico, Moscou, inclusive, tem a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, mais de 30 mil ogivas nucleares. Então, alguns analistas de inteligência têm a opinião de que Pequim passou para os iranianos equipamentos nucleares táticos. Então, você fala assim: "Espera aí, Daniel, nunca ouviu falar nisso". Não tem problema, tá? Eu vou explicar isso para vocês. O que que é um equipamento nuclear tático? Equipamento nuclear de uso tático, eles são equipamentos nucleares de pequeno poder explosivo, geralmente ali de meio ou até 5 quilotons, tá? O objetivo é que eles sejam destinados a serem usados como ou alvos específicos como tropas, agrupamentos de blindados, bases militares, grupos de navios, porta-aviões. Geralmente, o uso tático desses equipamentos militares é muito específico e envolve utilizar apenas uma das principais formas de energia liberada, que é o poder de destruição e o calor ou o pulso eletromagnético. Então, existe uma teoria de alguns analistas de inteligência que dizem que Pequim passou para os iranianos equipamentos nucleares táticos. Esses equipamentos estariam prontos para serem usados. O problema disso é que, oficialmente, desde 1945, quando os Estados Unidos utilizaram equipamentos nucleares num conflito, nós nunca mais vimos equipamentos de natureza nuclear sendo utilizados em conflitos. Isso pode gerar uma escalada muito preocupante. Se os iranianos perceberem que vão perder completamente, nós podemos ver eles partindo para uma atitude desesperada de utilizarem esses equipamentos, eventualmente esses equipamentos nucleares táticos contra Tel Aviv. Aí o negócio sobe de nível, meus amigos, aí a coisa fica estranha pra caramba. Então, não se iludam, o mundo já está falando sobre a possibilidade de um conflito nuclear se desenrolando. Então, meus amigos, alguns analistas já estão levantando a possibilidade desse conflito, portanto, culminar numa altercação nuclear, tá? Observando que se realmente os Estados Unidos querem mudar o regime iraniano, que é um país ali militarmente desenvolvido que tem 90 milhões de pessoas, será necessário ou uma entrada em larga escala com botas no solo, boots on the ground, ou uma ofensiva estilo o que aconteceu naquelas duas cidades japonesas em 1945, tá? Então, isso aí, meus amigos, é algo assim bem complicado, tá? Então presta atenção que, mais uma vez, eu vou te dar um algoritmo para você imaginar o que está acontecendo, para você poder interpretar os fatos, tá? Veja a quantidade de informações geopolíticas, histórias e linguísticas, interpretativas e hermenêuticas que eu estou trazendo para você hoje. O plano que o general Wellesley Clark revelou ao mundo em 2003, de que os Estados Unidos queriam reorganizar o mapa do Oriente Médio,
esse plano já estava revelado para todos nós há mais de 20 anos, há muito tempo. Eu vou colocar até uma matéria aqui para vocês sobre esse plano aí que a gente já sabe. Então, nós sabemos já desde 2003 que os Estados Unidos e Tel Aviv estão trabalhando juntos para derrubar todos os líderes dos países do Oriente Médio que são contrários aos dois. Coloquei uma matéria aí para vocês sobre essas falas do general Wesley Clark. Então, presta atenção. Dentro desse plano de redesenhar o Oriente Médio, a gente tem outros planos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Atenção total agora. Enquanto Tel Aviv precisa enfraquecer os iranianos para ter uma chance de continuar existindo, os Estados Unidos, para continuar sendo a potência global, eles precisam tirar de cena Pequim, beleza? Só que preste muita atenção. Se Tel Aviv fosse para cima dos iranianos, o que nós teríamos como mais óbvio era os iranianos contarem com a ajuda de Moscou. E se os Estados Unidos fossem para cima de Pequim, o mais óbvio é Pequim contar com a ajuda de Moscou e dos iranianos. Então, presta atenção, os Estados Unidos querem eliminar Pequim. Tel Aviv quer eliminar Teherã. Só que antes deles fazerem esse serviço, eles precisam se organizar para enfraquecer o grupo de amigos para que eles consigam tirar cada um de cena por vez. Então, a primeira fase seria o quê? Tirar Moscou de cena, levando Moscou a um conflito gigante contra Kiev. Então, o que que aconteceria? Qual a primeira parte do plano? Antes dos Estados Unidos arrumarem uma encrenca com Pequim e antes de Tel Aviv arrumar uma encrenca com Teherã, os dois esperaram tirar Moscou de cena e deixar Moscou enrolado numa encrenca lá em Kiev, para que, quando os Estados Unidos e Tel Aviv fossem para cima dos iranianos, Moscou não viesse ajudar, porque Moscou já está enroladão com o conflito na Ucrânia, tá? E aí depois, qual é a fase 2? A fase 2 é o quê? Eles largarem o problema na Europa para a OTAN, chegar para a OTAN e falar: OTAN, problema de vocês agora, tá? Agora você se vira com Kiev, com Putin, que agora eu estou indo para o Oriente Médio. Então, fase 2 é se afastar de Moscou, se afastar do conflito em Kiev, deixar esse pepino com a OTAN e partir para o Oriente Médio. Fornecer apoio estratégico para que o sistema de defesa de Tel Aviv se fortalecesse e dizer para o pessoal que pode ir tranquilo que agora não vai ter nenhum tipo de obstáculo. E aí, o que que acontece? Preste muita atenção que agora eu vou te dar uma informação vital, tá? E essa agora é o primeiro momento nessa aula de hoje que eu vou começar a te dizer o que está programado para acontecer daqui para frente, beleza? O fato de os iranianos já terem certeza que os Estados Unidos estão apoiando Israel nessa empreitada, isso gera o perigo de células dormentes nos Estados Unidos fazerem ofensivas contra os Estados Unidos, aproveitando esse sábado, onde vai ter esse evento da parada militar e do aniversário do presidente Donald, onde já vão acontecer os protestos do No Kings, que são os protestos dos progressistas contra os Estados Unidos, e o pessoal barbudo do Oriente pode se infiltrar no meio desses protestos e fazer algum tipo de ofensiva contra os americanos. Tá? É a primeira retaliação iraniana, mas a retaliação iraniana contra os Estados Unidos mais provável e mais preocupante que a gente deve imaginar agora são ofensivas cibernéticas à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos estão provocando os iranianos vão responder com uma ofensiva cibernética, e isso vai levar ao povo americano a culpar os iranianos por quebrar a bolsa de valores, derrubar o sistema econômico e o colapso do sistema bancário. E isso vai dar ao povo americano o apoio que o exército americano e o governo americano precisa para eles entrarem numa ofensiva direta contra os iranianos, ok? Emerson Lopes está lembrando que esse é o roteiro do filme O Mundo Depois de Nós. Aí você fala, o filme O Mundo Depois de Nós é apenas um filme. Sim, o filme O Mundo Depois de Nós é apenas um filme, mas é um filme produzido pela produtora Higher Ground Productions, que é do casal Obama, ok? Então, meus amigos, a fase 1 é tirar Moscou de cena. Já fizeram. A fase 2 é partir para cima dos iranianos. Começou agora. Qual que é a fase 3? Partir para cima de Pequim, ok?
Pequim vai oferecer, os Estados Unidos vão oferecer apoio naval a todos os seus aliados na região. Quem são os aliados na região? O pessoal do AUKUS, né? Que é AUKUS? Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, ok? A de Austrália, o K, que é United Kingdom, e o S, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão oferecer apoio para a Austrália, para o Japão e para os seus aliados ali, para Taiwan, para que eles possam partir para cima de Pequim e deixar Pequim completamente encurralado depois de destruir a sua iniciativa do Cinturão e a Rota do Oriente, as novas rotas da seda. E aí, meus amigos, quando chegar nesse ponto, aí o mundo inteiro já está num conflito. Beleza? E aí, qual é o plano dos Estados Unidos? O mundo inteiro está em conflito, os Estados Unidos estão longe desse conflito que está acontecendo no Oriente Médio e no Extremo Oriente, e aí os Estados Unidos ganham uma fortuna, mais uma vez, vendendo equipamento bélico para todo mundo que está brigando. Isso foi exatamente o que aconteceu quando os Estados Unidos fizeram entre 1939 e 1944, durante o Segundo Grande Conflito Mundial, e foi assim que os Estados Unidos saíram do Segundo Grande Conflito Mundial como a superpotência imbatível do mundo. Isso também salvaria os Estados Unidos dos piores efeitos da crise econômica desencadeada no resto do mundo, garantindo que os americanos consigam se recuperar primeiro do que todos os outros. Beleza? Presta atenção, meus amigos. A gente agora vai ter que fazer um exercício mental, tá? Imagine que você agora é um iraniano e você é um cara que é um iraniano patriota. E você está vendo o seu país debaixo de um perigo gigante, de uma ofensiva, tá? Você vê que as instalações nucleares do seu país estão sob perigo. O que o governo iraniano fez? Chamou todos os jovens que gostavam de mexer com internet e computador para integrarem o sistema de defesa cibernético do país. E é por isso que hoje os iranianos possuem um dos maiores exércitos cibernéticos do mundo. Então, quem iniciou isso e se vangloriou, né, ao ver a pequena queda no número de centrífugas iranianas, deve olhar para trás e reconhecer o seguinte: foi um erro o Ocidente dar mole com isso, porque hoje os iranianos têm um dos maiores grupos de ofensiva cibernética do planeta Terra, tá? Então, o que aconteceu em 2016, né, 2015, 2014? Os iranianos enviaram uma mensagem muito sofisticada para os Estados Unidos com duas ofensivas cibernéticas que marcaram a história. A primeira ofensiva cibernética atingiu a Saudi Aramco, que é a maior empresa petrolífera do mundo. O que eles fizeram? Apagaram todo o software da empresa, cada linha de código de programação em mais de 30.000 dispositivos, ok? Então, aguarde, está chegando uma gigantesca ofensiva cibernética, exatamente como nós vimos no filme O Mundo Depois de Nós e na série Dia Zero e no documentário Dia Zero de 2016, tá? Você pode até ter visto o filme O Mundo Depois de Nós e ter visto a série com Robert De Niro Dia Zero, mas eu duvido que você assistiu o documentário Zero Day, Dia Zero, de 2016. Assista esse documentário se você tiver coragem e bumbum suficiente para aguentar ficar sentadinho assistindo. Então, depois de apagar todos os softwares da Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, eles fizeram uma ofensiva maciça contra os bancos americanos, tá? Maior ofensiva desse tipo vinda do Oriente Médio naquela época. Milhões de clientes foram bloqueados ao tentar acessar os seus serviços online de bancos como Bank of America e o Wells Fargo. E os Estados Unidos, obviamente, colocaram a culpa nos iranianos. É claro que isso pode ser uma ofensiva de bandeira falsa, mas aguarde, isso está programado para acontecer. Quando os iranianos foram para cima dos bancos americanos, né? Alguns especialistas na época falaram que os americanos poderiam ter desativado a rede dos bots, só que o Departamento de Estado americano hesitou. Sabe por quê? Porque os servidores não estavam no Irã. Então, sem uma solução diplomática, o presidente da época, o Barack Obama, ele deixou o setor privado lidar com esse problema, tá? Então, na sala lá da Casa Branca, os caras estavam dizendo o seguinte: os iranianos estão mandando um recado, parem de nos atacar no ambiente cibernético como vocês fizeram com as nossas usinas nucleares, porque nós também podemos fazer isso. Então, o que aconteceu foi que a ofensiva do Ocidente, a ofensiva cibernética do Ocidente contra as usinas nucleares iranianas trouxe ali consequências inesperadas, tá? Por quê? Eles geraram prejuízo para os iranianos, mas eles conseguiram revidar, porque agora o que aconteceu? Que o mundo percebeu que através do ambiente cibernético era possível gerar prejuízos bilionários e um caos gigante
pelo mundo. Então, hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial e a inteligência artificial sendo capaz de escrever código de programação, mais países são capazes de desenvolver a capacidade de usar o ciberespaço para não apenas espionagem, mas para gerar esse tipo de prejuízo, tá? A gente já viu isso nos conflitos entre o pessoal de Moscou e o pessoal lá de Kiev. E então, num conflito como esse que está sendo desenhado, obviamente, os iranianos vão tentar derrubar o sistema de comunicação e de radar dos Estados Unidos, tá? Células cibernéticas patrocinadas pelos iranianos estão espalhadas pelo mundo, estão nos Estados Unidos em todos os lugares e eles querem derrubar a comunicação norte-americana. Os americanos estão gastando bilhões de dólares nisso, só que hoje, mais uma vez eu digo, com a inteligência artificial e talvez com a computação quântica que muitos sistemas de defesa já têm, eles conseguem invadir qualquer tipo de sistema. Então, muitos cenários já mostram que com uma ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos, provavelmente os Estados Unidos serão arrastados para esse conflito, que a gente praticamente já está vendo, e a ofensivas cibernéticas contra o sistema de comando dos americanos já estão acontecendo. A gente sabe que o pessoal lá do Amassado, sabe quem é, né? Do Massado, a galera do Massado fez ofensivas cibernéticas contra o sistema de defesa iraniano, e isso atrapalhou muito os iranianos de conseguirem se proteger. Então, se preparem para uma ofensiva cibernética acontecendo. Agora, meus amigos, presta atenção. Tudo isso já está criando o cenário para a implementação dos acordos de Ciro. Se você acha que os acordos de Abraão já estavam fluindo, os acordos de Ciro agora estão tomando lugar, tá? O senador Tom Cotton acabou de publicar nas suas redes sociais o seguinte: se os iranianos prejudicarem um americano só, será o fim dos ayatolás. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O fim do regime iraniano que começou ali o seu regime religioso no final dos anos 70, tá? Quando a gente fala da Revolução Iraniana, foi todo um processo revolucionário que aconteceu em 1978, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, que era a família real que governava o território iraniano e era completamente alinhado aos Estados Unidos e ao Reino Unido e ao Ocidente, e levou à criação da República Iraniana, liderada na época por um ayatolá, tá? Então, a gente precisa entender que o Ocidente não apenas quer tirar esse representante de Moscou e de Pequim de cena, mas o Ocidente está querendo trocar o governo dos ayatolás e substituir e instaurar de volta o governo monárquico da família Pahlavi, tá? O Shah Reza Pahlavi já faleceu, mas o seu filho está altamente comprometido e empolgado a retornar como monarca ao território iraniano, ok? O senador Tom Cotton escreveu o seguinte, que os iranianos são os maiores patrocinadores de todas as coisas erradas do mundo, a culpa do óbito de vários americanos está na mão deles, e eles estão correndo para construir não apenas equipamentos nucleares, mas também projéteis que podem atingir até os Estados Unidos, porque são os famosos ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, os projetos balísticos intercontinentais, tá? E aí ele falou, nós apoiamos Tel Aviv com todas as forças em todos os sentidos, e se os ayatolás prejudicarem um único americano, será o fim dos ayatolás. Ou seja, nós já estamos vendo a pregação de que existe uma grande vontade de reinstaurar o governo monárquico no território iraniano. Talvez esse seja o grande objetivo. Quando o presidente Donald chegou ao poder, o filho do Shah Reza Pahlavi, ele mandou uma carta para o presidente Donald pedindo ações contra o regime iraniano e instando o presidente americano a expandir os acordos de Abraão, transformando os acordos de Abraão nos acordos de Ciro. E a grande pergunta é: poderia esta ser a base do acordo de paz do anticristo no Oriente Médio, conforme previsto pela profecia? Ok? Essa carta, eu vou colocar essa carta que foi mandada para o presidente Donald aqui, o link para vocês, tá? Tá aí no chat do YouTube para vocês o link onde você pode ler essa carta que foi enviada pelo príncipe herdeiro do trono iraniano que tá doido para voltar ao poder. Agora, meus amigos, para os Estados Unidos conseguirem derrubar o governo dos ayatolás, ou eles vão ter que fazer uma ofensiva nuclear contra os ayatolás, ou eles vão ter que levar os seus próprios homens
para entrarem no país. As 2 coisas são altamente preocupantes e altamente complicadas.